Bom dia, eu sou a Gica do Reset Graça, estou lendo com você o livro A Revolução da Graça, do pastor Joseph Prince. Estamos lendo a parte 1, capítulo 5, hoje. Comece a viver com confiança. Meu caro amigo, quando você entende o poder do sangue eternamente purificador de Jesus, isso muda a sua vida para sempre. O medo e a depressão dão lugar a uma paz e alegrias indescritíveis. Você não se sente mais inseguro em relação à sua salvação, porque agora você possui a bendita certeza de que o sangue eterno e eficaz de Cristo purificou e continua a purificá-lo de todo pecado. Frances Rydell Havergal, uma famosa compositora inglesa de hinos que viveu no século XIX, foi alguém que teve essa experiência transformadora. Frances escreveu mais de 8 hinos, inclusive alguns hinos muito queridos pelos cristãos. Nascida de pais cristãos devotos, ela era uma criança linda, brilhante e cheia de energia. Ela era tão cheia de vida que seu pai a chamava com orgulho de seu pequeno foguete. Frances também era uma criança extremamente talentosa, capaz de ler livros simples aos 3 anos. Aos 4 anos, ela já escrevia bem e conseguia ler a Bíblia e outros livros para adultos. Mais tarde, ela estudou na Inglaterra e Alemanha e aprendeu a falar latim, francês, alemão, hebraico e grego. Aos 22 anos, ela sabia de cor os 4 evangelhos, as epístolas e os livros de Salmos, Isaías e Apocalipse. A fonte continuamente purificadora do sangue de Cristo. Mas havia algo com relação a Frances que poucas pessoas sabiam. Apesar de seus dons e apesar de ter recebido Cristo como seu Salvador em tenra idade e de amar o Senhor, Frances era muito infeliz. Aparentemente, ela era uma cristã alegre e ativa, mas em seu interior lutava contra o medo, insegurança e depressão. Ela estava convencida de que a grande maldade no seu coração a impedia de ter uma caminhada plena e íntima com o Senhor. Frances pensava em seus dias ansiando por uma experiência mais profunda e mais plena com Jesus, uma experiência na qual ela pudesse ter satisfação contínua da vida abundante. Acima de tudo, ela queria ser capaz de confiar plenamente em Jesus para ter o perdão completo dos pecados, desfrutar de intimidade com Deus e ter a certeza inabalável de sua salvação. Quando eu li seu livro sobre a sua experiência, fiquei curioso. Pensei, como ela encontrou essa experiência mais profunda e mais plena de alegria contínua? Como Frances passou a confiar em Jesus plenamente para ter o perdão completo dos pecados e ficar livre da depressão e do medo do pecado? À medida que continuei lendo, descobri que foi através de uma revelação de 1 João 1,7, sobre o sangue de Jesus a purificava continuamente de todo pecado, que a arrancou dos braços da monotonia e das profundezas do desespero. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Para conhecer bem o idioma grego, Frances entendia que a palavra grega para purifica em 1 João 1,7 está no presente, o que significa que o sangue de Jesus purifica ou continua purificando continuamente. Assim como há 2000 anos, seu sangue derramado continua a ter um poder purificador contínuo. Quando lhe perguntaram como ela chegou a essa revelação, Frances disse: Foi-me mostrado que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E depois ficou claro para mim que aquele que havia deste modo me purificado tinha poder para me manter pura. Então, eu simplesmente me rendi completamente a Ele e confiei completamente nele para me guardar. Será que não limitamos o poder purificador do sangue precioso quando aplicado pelo Espírito Santo e também o poder de Deus para nos guardar? Será que não limitamos o significado contido em 1 João 1,7? Praticamente fazendo com que essas palavras se refira apenas à remissão de pecados passados, em vez de tomar posse da grandiosa simplicidade contida em nos purifica de todo pecado? Todo é todo,
E assim como podemos confiar nele para nos purificar da mancha dos pecados passados, podemos confiar nele para nos purificar de toda a contaminação presente. Sim, toda. Caso contrário, ignoramos algo contida nesta preciosíssima promessa e nos recusando a tomar posse dela em sua plenitude, perdemos a totalidade da sua aplicação e poder. Foi essa a única palavra, purifica, que abriu a porta de uma glória de esperança e alegria para mim. Eu jamais havia visto a força do tempo verbal antes, um presente contínuo, sempre um tempo presente, não um presente que no instante se torna passado. Ele continua purificando e não tenho palavras para dizer o quanto meu coração se alegra com isso. Não se trata de ir até a fonte e ser purificado, mas de permanecer na fonte para que ela possa continuar nos purificando. Você pode desfrutar de perfeita paz. Em seguida, a poderosa revelação de Francis, que fez com que seu coração se alegrasse grandemente, ela escreveu 2 hinos muito amados. Um deles foi Like a River Glorious, como um rio glorioso. Leia a letra desse lindo hino e veja como sua revelação do sangue de Jesus, eternamente purificador, introduziu a riqueza da paz perfeita de Deus em seu coração e mente. Como um rio glorioso é a perfeita paz de Deus, sobretudo vitoriosa em seu radiante aumento. Perfeita ela flui, mais plena cada dia. Perfeita ela cresce, mais profundo o tempo todo. Refrão: firmados em Jeová, os corações são plenamente abençoados, encontrando, como ele prometeu, perfeita paz e descanso. Escondido na sombra de sua bendita mão, nenhum inimigo pode seguir, nenhum traidor prevalecer, nenhum vestígio de preocupação, nenhuma sombra de cuidado, nenhum vento de preocupação toca o espírito que ali está. Toda alegria ou provação desce do alto. Destinado ao nosso caminho pelo sol de amor, podemos confiar nele plenamente. É o que nos cabe fazer. Aquele que neles confiam totalmente descobre que ele é totalmente fiel. As últimas palavras de Francis antes de partir para estar com Jesus foram: é tudo perfeita paz. Estou apenas esperando que Jesus me receba. Que maneira de entrar na glória, possuindo uma perfeita certeza de salvação, porque ela sabia em sua alma que todos os seus pecados estavam perdoados e ao longo de toda a sua vida ela continuava perdoada diante de Deus. Meu amigo, se você está hoje vivendo a vida no vale do desespero, acreditando que seus pecados têm separado você da intimidade com o Senhor e atolado na derrota, quero que você saiba, por ter colocado sua fé em Cristo, você está sob a fonte do sangue de Cristo, eternamente purificador. Cada contaminação ou mancha de pecado é lavada da sua consciência quando você sabe e crê no que Francis descobriu. Porque o sangue de Jesus o purifica continuamente. Você não pode se aproximar e se afastar da luz de Cristo. Se aproximar e se afastar dos lugares celestiais onde foi assentado com Cristo. Se aproximar e se afastar do perdão, da justificação, da justiça. Se aproximar e se afastar da comunhão com Deus. Não se trata de uma salvação que às vezes é real e às vezes não, mas de uma salvação que garantiu o sim a todas as promessas de Deus por causa do sangue de Jesus. Ver 2 Coríntios 1, 19 ao 20. Tenha todas as manchas dos seus pecados apagadas. Há outro hino sobre o sangue purificador de Jesus que amo cantar na igreja, escrito por William Cowper, é o amado hino There is a fount filled with blood. Há uma fonte cheia de sangue. William era um intelectual sensível que durante a maior parte de sua vida lutou contra uma depressão profunda deflagrada pela experiência traumática da perda de sua mãe aos 6 anos. Mesmo depois de uma gloriosa conversão mais tarde em sua vida, William, às vezes, duvidava do amor de Deus e de sua segurança como cristão.
Não muito antes de sua morte, em 1800, William escreveu as lindas palavras de There is a fount filled with blood. A letra é um testamento de paz que ele encontrou em seu Salvador, depois de perceber como o sangue de Cristo expiou completamente todos os seus pecados. As palavras ungidas levaram inúmeros santos, assim como pecadores, a encontrarem paz em Deus, que, como o hino declara, é encontrada por aqueles que colocam debaixo de uma fonte cheia de sangue que escorre das veias de Emanuel. Há uma fonte cheia de sangue que escorre das veias de Emanuel, e os pecadores mergulham embaixo dessas águas. Tem apagadas todas as manchas de suas culpas, tem apagada todas as manchas de suas culpas, tem apagada todas as manchas de suas culpas. E os pecadores mergulhados embaixo dessa água têm apagado todas as manchas de suas culpas. O ladrão moribundo se alegrou ao ver essa fonte no seu dia, e ali eu também, embora tão vil quanto a ele, lavei todos os meus pecados. Lavei todos os meus pecados, lavei todos os meus pecados. E ali eu também, embora tão vil quanto ele, lavei todos os meus pecados. Amado, perceba que você está perpetuamente sob a fonte do sangue de Jesus. Veja o seu sangue purificando-a em toda mancha sendo apagada, toda sensação de contaminação sendo lavada. Quando você crê corretamente na eficácia do sangue de Jesus, que sempre nos purifica, e consegue enxergar que todos os seus pecados foram perdoados através desse sangue, não há como não se ter uma vida cheia de paz, de alegria e ousadia. Você pode ir livremente e com ousadia ao trono da graça para desfrutar do abraço do Senhor, para falar com Ele sobre qualquer coisa e para receber sua ajuda e misericórdia no momento de necessidade. A maneira bíblica de se manter longe do pecado. Mas, Pastor Prince, essa pregação não faz com que os cristãos achem que não há problema em continuar pecando? Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Quando um cristão que realmente nasceu de novo sabe que foi perdoado de todos os seus pecados, ele diz: "Oba, agora posso pecar o quanto quiser"? Digo a você que nenhum cristão verdadeiro em Jesus está procurando uma desculpa para pecar. Muitos podem estar lutando com o pecado, mas estão buscando se libertar dele. Eles sabem que o que fazem é autodestrutivo e não glorifica seu Senhor e Salvador. Pastor Prince, ouvi falar de fulano de tal que diz que está debaixo da graça e agora ele deixou sua esposa para viver com a amante. Amigo, deixe-me lhe dizer primeiro que essa pessoa não está vivendo debaixo da graça. A palavra de Deus nos diz, de modo direto, que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Esse versículo nos mostra que quando uma pessoa está verdadeiramente debaixo da graça, ela não é governada pelo pecado, nem continua a viver tranquilamente um estilo de vida pecaminoso. Observe que também nos diz que a maneira de ser liberto do domínio do pecado é colocar-se debaixo da graça. Apenas observe a maneira como Jesus lidou com a mulher surpreendida em adultério no Evangelho de João. Aos fariseus que haviam lançado aos seus pés, Jesus disse: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra." Um por um, eles deixaram suas pedras caírem e partiram. Depois que o último dos seus acusadores havia partido, Jesus perguntou à mulher: "Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?" Respondeu ela: "Ninguém, Senhor." Agora veja com atenção o que Jesus disse em seguida: "Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais." Ver João 8, do versículo 7 ao 11. Deixe-me perguntar-lhe: Jesus fez uma concessão e deixou de lado a santidade de Deus? Absolutamente não. Suas primeiras palavras foram: "Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra." Ele tratou o pecado como algo que tinha que ser tratado severamente. O pecado exige punição, e Jesus sabia
que ele levaria o castigo por todos os pecados dela na cruz. O pecado é destrutivo. Ele destrói casamentos, famílias e entes queridos. E no caso do adultério, quando há filhos envolvidos, são esses inocentes que sofrem mais. É por isso que a Bíblia nos adverte firmemente acerca do potencial destrutivo do adultério. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdidos das suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por elas foram mortos. A sua casa é o caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Provérbios 7, 25 ao 27. Portanto, deixe-me ser bem claro. O pecado é terrível. O pecado traz consequências negativas. Sou contra o pecado e é por isso que prego a graça de Deus. A graça do Senhor é a única resposta para vencer o pecado. Vamos aprender com o relato de João 8 como Jesus ajudou essa mulher a abandonar o pecado no adultério. Ele recitou a lei de Moisés para ela. Ele ordenou que ela se arrependesse e confessasse seu pecado. Você e eu sabemos que Jesus não fez nenhuma dessas coisas, mas é isto que está sendo ensinado como resposta ao pecado em muitos lugares hoje. Meu amigo, nosso lindo Senhor Jesus simplesmente deu à mulher adúltera que estava aos seus pés a graça imerecida. Ele afastou os acusadores dela com a mesma lei de Moisés que eles haviam tentado impor-lhe, e deu a ela a dádiva de ser livre da acusação, o que a libertou e permitiu que ela pudesse ir e não pecar mais. Jesus não aprovou o pecado da mulher, mas ao dar a ela a dádiva de não ter mais sobre si a condenação, ele mostrou a ela o caminho para abandonar o pecado. Os cristãos podem pecar voluntariamente e perder a salvação? Sempre que prego sobre o completo perdão de nossos pecados e certeza de salvação, alguém diz: mas pastor Prince, a Bíblia não diz em Hebreus 10, 26 que se pecarmos voluntariamente, podemos perder a nossa salvação? Muitos cristãos aprenderam que quando pecam deliberadamente, eles estão cometendo o que Hebreus 10, 26 adverte, e que eles podem esperar o juízo de Deus e o seu fogo vingador. Hebreus 10, 27. O resultado é que esses cristãos estão sempre preocupados com o pecado, sempre cautelosos e apreensivos por causa dos seus pecados voluntários e do juízo de Deus. Quando algo ruim acontece com eles, um pneu fura na estrada ou eles ficam doentes, por exemplo, imediatamente isso é atribuído ao juízo de Deus. Meu caro leitor, ter esse medo e essa preocupação perpétua por causa do juízo não é a maneira como Deus Pai deseja que vivamos. Digo a você que quase todo pecado que cometemos depois de sermos salvos, sendo exceções os pecados que cometemos inconscientemente, é cometido voluntariamente. De modo que não pode ser sobre isso que Hebreus 10, 26 está falando, ou teríamos de viver todos os dias esperando o juízo de Deus e seu fogo vingador. O que significa então pecar voluntariamente? É algo que um cristão pode fazer? Bem, vamos dar uma olhada no contexto de Hebreus 10, 26 para descobrir e resolver essa questão em nosso coração de uma vez por todas. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem estiver rejeitando a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, como qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aqueles que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, de 26 a 31. Para quem é essa advertência?
Primeira coisa que precisamos entender é que o livro de Hebreus foi escrito para os hebreus, ou o povo judeu, que incluía os cristãos e também não cristãos. Hebreus 10, 26, em particular, está se dirigindo a judeus não cristãos que haviam ouvido a pregação sobre Jesus ser o seu Messias, mas ainda assim iam ao templo para oferecer sacrifícios de animais. Isso era um insulto ao Espírito da Graça, porque eles estavam rejeitando abertamente o Senhor Jesus, que em sua grande graça havia se oferecido como sacrifício definitivo e perfeito pelos pecados deles no Calvário. Ao se dirigir a essas pessoas, o apóstolo Paulo, creio que ele é o escritor do livro de Hebreus, compara o sacerdócio imperfeito da lei e seus sacrifícios, que repetiam no templo, com o sacerdócio perfeito e o sacrifício definitivo de Cristo. Por exemplo, em Hebreus 10:1, Paulo fala sobre como os sacrifícios de animais que os judeus ofereciam continuamente no templo não podiam aperfeiçoá-los. Em contraposição, Jesus, porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10, 12 e 14. Paulo continua dizendo que porque os pecados deles foram remidos através do único sacrifício perfeito de Cristo, já não há oferta pelo pecado. Hebreus 10, 18. Em outras palavras, Paulo estava dizendo àqueles judeus que não adiantava ir ao templo para oferecer repetidamente os mesmos sacrifícios que não podem expiar o pecado. Ele estava dizendo a eles que o Senhor Jesus já havia se tornado o sacrifício definitivo, colocando um fim de todos nos sacrifícios feitos no templo. Você consegue perceber como os versículos que precedem Hebreus 10, 26 contrapõem a eficácia imperfeita do sangue dos sacrifícios anuais no templo para a expiação dos pecados e o único sacrifício perfeito do Senhor Jesus que expia os pecados para sempre? Paulo estava mostrando aos judeus a obra perfeita que o nosso Senhor Jesus havia realizado. Fico surpreso com o fato de que, em vez de se alegrarem com esse versículo em Hebreus 10, que nos dão certeza de fé, alguns cristãos preferem focar no versículo 26 e 27, sem entender o contexto no qual eles foram descritos. De forma clara, no contexto, pecar voluntariamente é cometer o pecado específico de saber que Jesus é o sacrifício definitivo e ainda assim escolher não aceitar sua obra consumada e voltar a fazer sacrifícios no templo. Ele não está se referindo aos pecados deliberados que um cristão comete depois que é salvo. Os cristãos não têm nada a temer. Paulo com certeza não estava se dirigindo a cristãos genuínos quando advertiu sobre pecar deliberadamente no versículo 26. Quando ele escreve, porque se servimos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ele está se referindo aos seus irmãos judeus que haviam recebido o conhecimento da verdade, mas nunca receberam essa verdade, o Senhor Jesus e sua obra consumada em seus corações. Eles ouviram a verdade sobre Jesus, mas escolheram não depender de sua oferta perfeita para serem salvos. Há uma diferença enorme entre os dois. Assim sendo, Paulo estava basicamente dizendo a esses judeus: quando vocês conhecem a verdade e ainda assim dão as costas para o sacrifício definitivo de Jesus, não há mais nenhum sacrifício que possa ser feito para expiar seus pecados. E ao rejeitar constantemente em seus corações o sacrifício definitivo de Jesus, voltando a ofertar sacrifício de animais no templo, eles calcaram aos pés do Filho de Deus e profanaram o sangue da aliança, e ultrajaram o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. No contexto de Hebreus 10, 26, fica claro que esse versículo não tem como alvo os cristãos. Aqueles que genuinamente creem em Cristo não podem cometer esse pecado, simplesmente porque eles já creram no sacrifício de Jesus e colocaram sua confiança na obra consumada do Senhor. E certamente não estão indo a um templo oferecer sacrifícios de animais. Esse versículo não se refere a cristãos que estão se desviando ou retrocedendo, nem se refere a cristãos que pecam em um momento de fraqueza
ou de tentação. Meu amigo, não permita que ninguém pregue esse versículo fora do seu contexto e roube de você sua segurança em Cristo hoje. Simplesmente leia o final do capítulo. Nós, porém, que somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10:39. Paulo afirma claramente que os cristãos não são como aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus para sua própria destruição, mas são aqueles que creram e são salvos. Leia esse versículo novamente e tenha de verdade essa certeza em seu coração. Como cristãos, todos nós cremos para a salvação de nossas almas por toda a eternidade. Aleluia! Os cristãos não entrarão em juízo. Ora, se Paulo estava se dirigindo aos judeus do seu tempo, principalmente aqueles que estavam rejeitando a Jesus como sacrifício final e voltando a fazer sacrifícios no templo, Hebreus 10 tem alguma aplicação hoje? Sim, Hebreus 10:26 pode ser aplicado hoje aos incrédulos que ouvem a verdade do Evangelho da Graça e com os olhos abertos dão as costas para o Senhor Jesus e a salvação que ele oferece. Imagine, Deus oferece salvação a todas as bênçãos que estão em suas mãos, a alguém que, conhecendo a magnitude dessas bênçãos, a rejeita. É isso que significa pecar deliberadamente hoje e insultar o Espírito da graça. É para essa pessoa, enquanto ela continuar rejeitando o sacrifício perfeito de Jesus e sua obra consumada, já não resta sacrifício pelos seus pecados. Ela rejeitou o único sacrifício que Deus aceita. No fim, esse incrédulo terá de enfrentar o juízo de Deus por ter rejeitado ao Senhor. Mas o que a palavra de Deus diz no que se refere ao juízo aos seus filhos? Deixe-me mostrar-lhe o que a Bíblia de fato diz para afirmar seu coração na segurança da sua salvação em Cristo. A palavra grega para juízo em Hebreus 10:27 é crisis, que significa uma sentença de condenação e punição. Agora venha comigo até João 5:24 e leia as palavras do próprio Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, crises, mas passou da morte para a vida. A mesma palavra para juízo, crises, usada em Hebreus 10:27, é usada aqui nesse versículo com relação aos cristãos. Isso poderia ser mais claro e transparente? Do que Deus quer que tenhamos certeza? De que nós cristãos jamais entraremos em juízos, crises. Passamos da morte para a vida. Os cristãos verdadeiros nunca necessitam temer o juízo do Senhor, uma vez que todo o fogo do juízo foi lançado sobre o nosso Senhor no Calvário. Hoje você pode ter a plena certeza da salvação em Cristo, seu Senhor. Amém. Lidando com o pecado na igreja. Assim como Jesus estendeu seu perdão e seu dom de não condenação à mulher surpreendida em adultério, eu prego a mesma graça que Jesus personificou e ofereceu. Como um pregador da graça do nosso Senhor Jesus, nunca apoio ou justifico o pecado de alguém. Entretanto, minha função não é apontar para mais leis, mas apontar para o nosso Senhor Jesus. Se a minha equipe pastoral ou eu estivéssemos aconselhando alguém que está vivendo em adultério, diríamos à pessoa em termos bem diretos que ela não está vivendo debaixo da graça. Se o pecado está tendo domínio sobre ela, como ela pode estar vivendo debaixo da graça? Apontaremos a graça do nosso Senhor Jesus para essa pessoa, mas também deixaremos muito claro para ela que o pecado vem como consequências destrutivas e que não é aceitável que ela continue pecando. Então diremos à pessoa para voltar para seu cônjuge e sua família, e na maioria das vezes é o que ela faz. A questão é que estamos aqui para ajudar aqueles que estão lutando com o pecado e que têm um desejo genuíno de ser ajudados. Mas para aqueles que estão inclinados a viver um estilo de vida pecaminoso, nunca apoiamos ou somos complacentes com esse estilo de vida. Nós os amamos 100% e estaremos ao lado deles imediatamente se quiserem verdadeiramente ser ajudados.
Descobrimos que muitas vezes o indivíduo que insiste em viver um estilo de vida pecaminoso deixará de frequentar a igreja por conta própria. Curiosamente, parece que os poucos que desejam persistentemente viver em pecado descobrem que não conseguem ficar por muito tempo em uma igreja que prega o verdadeiro evangelho da graça. É difícil continuar pecando contra um Salvador amoroso. Estou compartilhando tudo isso para lhe dizer como uma igreja que prega a graça deve ser pastoreada. Não somos condescendentes com o pecado. Como pastores, temos a responsabilidade de proteger o rebanho precioso de Deus dos lobos. E se há um comportamento predatório, temos de entrar em cena para garantir que nossa congregação e seus filhos estejam seguros. Um bom exemplo de como um pastor protege suas ovelhas é o de Davi no Antigo Testamento. Mesmo quando ainda era um jovem pastor, Davi foi atrás do leão e do urso que tomaram suas ovelhas e resgatou-as da boca destes predadores. Ver 1 Samuel 17, 34 ao 36. Do mesmo modo, não recuamos diante do comportamento pecaminoso que está ferindo o nosso rebanho e agimos para proteger nossas ovelhas. Não tenho dúvidas de que você faria o mesmo para proteger sua família e seus entes queridos. E quanto a confessar os nossos pecados para termos perdão? Quando prego que todos os nossos pecados foram perdoados e que estamos perpetuamente debaixo da fonte do sangue, sempre purificador de Jesus, outra pergunta que costumam me fazer é: e quanto à confissão de pecados mencionados em 1 João 1,9? O versículo diz claramente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Não temos de confessar os nossos pecados para sermos perdoados e purificados de toda injustiça? Meu amigo, você está olhando para alguém que foi a fundo na interpretação e entendimento tradicional desse versículo. Como um jovem adulto que queria viver sinceramente uma vida santa e agradar a Deus, passei a confessar meus pecados o tempo todo quando recebi esse ensinamento. Eu não queria passar sequer um minuto sem me acertar com Deus. Assim sendo, quando o único pensamento errado cruzava a minha mente, eu confessava esse pecado imediatamente. Cobria minha boca e sussurrava minha confissão, ainda que estivesse no meio do jogo de futebol com os meus amigos. É desnecessário dizer que eu, meus amigos, me achava esquisito. Eu também ficava perplexo pelo fato de que meus amigos cristãos não estavam confessando seus pecados como eu. Por que eles não levavam a sério a intenção de estar completamente em dia com Deus? A confissão constante e incessante dos meus pecados tornou-me extremamente inseguro e preocupado com o pecado. Tornei-me tão ciente de cada pensamento negativo e tão perturbado por eles que acreditava não haver mais perdão para os meus pecados. Comecei até a acreditar que havia perdido minha salvação e ia para o inferno. O inimigo se aproveitou da minha obsessão pela necessidade de confessar cada pecado cometido e me colocou debaixo de uma condenação constante. A opressão tornou-se tão forte que eu sentia-me como se a minha mente estivesse prestes a explodir. Compartilhei em maiores detalhes minha luta para compreender 1 João 1,9 e o que este versículo realmente quer dizer em meu livro Favor Imerecido. Portanto, deixe-me dar-lhe apenas um panorama rápido do assunto aqui. O primeiro capítulo de 1 João não foi escrito para os cristãos, mas para os agnósticos que não acreditavam que Jesus veio em carne, daí a abertura peculiar da primeira epístola de João. Não há uma saudação aos cristãos, diferentemente do que encontramos em suas segundas e terceira epístola. Em vez disso, o apóstolo João abre sua primeira epístola dirigindo-se diretamente à grave heresia dos agnósticos, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. 1 João 1,1, grifo nosso. João estava dizendo a eles que Jesus realmente havia vindo em carne, pois ele e seus companheiros discípulos haviam ouvido, visto e tocado Jesus.
É somente no capítulo 2 da primeira epístola de João que você vê a palavra filhinhos pela primeira vez, indicando que daquele capítulo em diante o apóstolo João estava se dirigindo aos cristãos. Os agnósticos também acreditavam que não tinham pecado, e assim o apóstolo João estava dizendo-lhes que se eles reconhecessem e confessassem seus pecados, Deus os perdoaria e os purificaria de toda injustiça. Ver 1 João 1, de 8 a 9. Por cerca de 50 anos, os primeiros cristãos não tiveram acesso ao livro de 1 João, de modo que eles não podiam se acertar com Deus através da confissão de pecados. O apóstolo Paulo, que escreveu 2/3 das epístolas às igrejas, nenhuma vez ensinou sobre confissão de pecados. Na verdade, em sua carta aos cristãos de Corinto, muitos dos quais estavam cometendo pecados, como visitar as prostitutas do templo, ele não lhes disse para confessarem seus pecados a fim de se acertarem com Deus. Em vez disso, ele lembrou-lhes que eram em Cristo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que seu Espírito habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Estarmos acertados com Deus não se baseia na confissão imperfeita de pecados por homens imperfeitos, mas na riqueza da graça de Deus e no sacrifício perfeito do seu Filho. Aqueles que creem que 1 João 1,9 está dizendo aos cristãos para confessarem seus pecados toda vez que pecarem, precisam entender que todo pecado precisa ser reconhecido e confessado. Do contrário, com base nesse versículo, a pessoa permanece injusta. Você não pode escolher o que confessar ou confessar somente os pecados dos quais se lembra. E não é humanamente possível confessar todo o pecado cometido em pensamento, palavras e obras. A palavra confessar em 1 João 1,9 é a palavra grega homológio, que significa dizer a mesma coisa que, ou concordar com. Confessar os nossos pecados, portanto, é dizer as mesmas coisas sobre os nossos pecados que Deus diz, que se trata de um pecado, mas que nossos pecados foram perdoados e lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ver Apocalipse 1,5. Quando você peca e entende que pecou, a verdadeira confissão é concordar com a palavra de Deus e expressar a sua gratidão a Ele pela realidade do seu perdão em Cristo. Com aqueles que são teólogos, quero compartilhar uma revelação nova e poderosa para a qual o Senhor acaba de abrir os meus olhos. É algo tão novo que ainda nem preguei em minha igreja sobre o tema. Em meu estudo, o Senhor me pediu para examinar a palavra pecados em 1 João 1,9 e verificar se ela é um substantivo ou um verbo no texto original grego. Você está pronto? Nos dois exemplos onde vemos a palavra pecados em 1 João 1,9, o substantivo grego amartia é usado. De acordo com o famoso erudito da Bíblia William Vine, armatia, o erro em acertar o alvo, indica um princípio ou fonte de ação, ou um elemento interior produzindo atos, um princípio ou poder governante. Em outras palavras, refere-se ao princípio do pecado ou ao nosso estado pecaminoso por causa do pecado de Adão. Usando a forma substantiva dessa palavra, está claro que João não estava se referindo a nós cometermos atos individuais de pecado, ou ele teria usado a forma verbal amartano. Diante disso, você consegue perceber que 1 João 1,9 não está falando sobre confessar os nossos pecados todas as vezes que pecamos em pensamentos ou obras? João estava falando da necessidade de reconhecer e confessar para Deus que somos pecadores por causa do pecado de Adão, assim como de receber o perdão total por todos os nossos pecados por meio da obra consumada de Jesus. Com que frequência precisamos fazê-lo? Somente uma vez. É por isso que 1 João 1,9 é, primeiramente, um versículo para a salvação, um versículo que encoraja o pecador a reconhecer e confessar seu estado pecaminoso ou sua pecaminosidade, nascer de novo pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo e ter seu estado pecaminoso por meio de Adão substituído por um novo estado de retidão por meio de Cristo.
A doutrina herética agnóstica não defendia a crença no estado pecaminoso do homem. João estava se referindo diretamente a essa heresia no primeiro capítulo de 1 João, encorajando os agnósticos a confessarem seu estado pecaminoso e a receber o perdão completo do Senhor, bem como a completa purificação de toda sua injustiça pela obra consumada de Cristo na cruz. O que então o apóstolo João diz sobre cometermos pecados depois de nos tornarmos cristãos? Apenas 2 versículos adiante, no segundo capítulo de 1 João, João responde essa pergunta quando se dirigem aos cristãos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Dessa vez, as palavras pecado e pecados são o verbo grego amartano. João agora está se referindo aos cristãos cometerem pecados, pensamentos e atos pecaminosos. O que João diz com relação a isso? Ele nos lembra de que quando falhamos como cristãos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Por causa de nosso Senhor Jesus e do que Ele realizou na cruz, temos perdão e nos apresentamos justificados diante de Deus, mesmo quando erramos. Assim como o apóstolo Paulo lembrou aos cristãos de Corinto que, mesmo tendo falhado, eles ainda eram templo do Espírito Santo, João nos lembra de quem somos em Cristo e quem está nos representando à destra de Deus. Você consegue perceber que a resposta da Bíblia para vencer o pecado é sempre lembrar aos cristãos sua identidade como justificados em Cristo? Não se trata de nos encorajar a pecar, mas de nos encorajar a olhar para o nosso Senhor Jesus, a ver nossos pecados punidos na cruz e viver vitoriosamente e gloriosamente para Ele. O verdadeiro arrependimento consiste em voltar-se para a cruz e para a graça. Quando falhar, saiba que você pode falar com Deus honestamente sobre seu erro, mas faça isso com a revelação da cruz do nosso Senhor Jesus. Veja seus pecados castigados no corpo de Cristo e receba novamente seu perdão e seu favor imerecido para reinar sobre o pecado. Confessamos nossos pecados na aliança da graça? Certa vez, quando estava pregando na Itália, um psiquiatra proeminente, a quem eu havia sido apresentado, compartilhou comigo algo de partir o coração. Ele me disse ter aconselhado muitos cristãos sinceros que viviam vidas derrotadas, alguns até em instituições psiquiátricas, porque acreditavam que estar com a vida acertada com Deus depende de confessar cada pecado. Meu amigo, você pode ver o quanto esse ensinamento é perigoso? Sem a certeza do perdão completo, esses cristãos vivem preocupados com o pecado, carregam o fardo da culpa e da vergonha, são condenados pelo inimigo, não têm alegria e são totalmente inseguros de sua salvação. Mas a verdade é que todo cristão tem o completo perdão em Cristo, cujo sangue eterno continua purificando-os de todo pecado. No instante em que tomam conhecimento dessa verdade, o céu entra em suas almas, como aconteceu com Francis Havergal. E o efeito produzido em suas vidas não é um desejo de pecar, mas um desejo de viver uma vida que glorifica a seu Salvador. Aquele que sabe que foi muito perdoado de tudo, na verdade, amará muito. Ver Lucas 7,47. Então, Joseph Prince, é contra um cristão confessar seus pecados? Deixe-me ser claro. Creio na confissão de pecados e ainda confesso meus pecados. Mas há uma grande diferença agora. Confesso meus pecados sabendo que todos eles já estão perdoados. Não confesso meus pecados para ser perdoados. Por ter um relacionamento íntimo com meu Pai Celestial, posso ser sincero com Ele quando faço algo errado. Posso falar com Ele sobre o assunto, receber sua graça por ter errado e seguir em frente tendo a convicção de que Ele já me perdoou através do sacrifício de seu Filho. E não me preocupo mais com o fato de não poder confessar todo o pecado, porque sei que não são as minhas confissões que me salvam, mas o sangue de Jesus. Amado, nosso perdão foi comprado perfeitamente com o sangue precioso do nosso Senhor. Ele não depende do quão perfeitamente somos capazes de
de confessar cada pecado que cometemos. Como o nosso perdão pode depender da constância, da frequência e da qualidade das nossas confissões, é algo fadado ao fracasso. Nosso perdão depende da fé que temos no sangue, sem pecado do nosso Senhor que foi derramado na cruz. Há uma diferença enorme em basear nosso perdão em uma dessas duas, e isso resulta em uma diferença enorme na nossa paz de espírito. Caro leitor, a graça não minimiza o pecado, ela é o poder para se libertar do pecado. E essa é a verdade presente da graça, na qual Deus quer que estejamos firmados. Ver 2 Pedro 1,12. Que, com relação à confissão de pecados, confessamos nossos pecados porque já estamos perdoados, não para obter o perdão de Deus. Quanto mais consciente você for do quanto já está perdoado em Cristo, mais você viverá verdadeiramente acima de toda derrota. Comece a andar com ousadia hoje. Amado, é o sangue de Jesus Cristo que purifica continuamente de todo pecado. Não é a sua confissão contínua de pecados. Você tem remissão e perdão de todo pecado por meio do sangue derramado de Jesus. Você tem a certeza do perdão de acordo com as riquezas da sua graça e não de acordo com a diligência das suas confissões. Sua certeza está fundamentada no que ele fez e não no que você precisa continuar fazendo. Aqueles que insistem que 1 João 1,9 é a prova de que os cristãos precisam continuar a confessar seus pecados para ser perdoados e justificados, descobrirão que isso é incompatível com 1 João 2,12. Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Vimos no capítulo anterior que a expressão são perdoados, nesse versículo, está no presente perfeito em grego, indicando que nosso perdão é uma ação definitiva, completada no passado com efeito progressivo e contínuo. Portanto, se o apóstolo João realmente escreveu 1 João 1,9 para ser praticado pelos cristãos, então ele estava falando algo sem sentido. Não, meu amigo, a Bíblia sempre faz sentido. Somos perdoados de tudo através do sangue de Jesus. Essa revelação acerca do poder purificador do sangue de Jesus derramado é a plataforma de lançamento para viver a vida com maior ousadia e confiança. A Bíblia nos diz claramente. É assim, queridos irmãos e irmãs, podemos entrar com ousadia nos santos do santo celestial por causa do sangue de Jesus. Pela sua morte, Jesus abriu um novo caminho que dá vida através do véu para o Santo dos Santos. E uma vez que temos um grande sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entramos diretamente na presença de Deus com o coração sincero, confiando plenamente nele, porque a nossa consciência culpada foi espargida com o sangue de Cristo para nos tornar puros, e nossos corpos foram lavados com água pura. Hebreus 10, 19 ao 22. Você percebe? A ousadia surge quando se entende que por causa do sangue purificador de Jesus, não é preciso se esconder de Deus, com medo de que ele esteja determinado a pegar você em pecado. Você pode ter ousadia para entrar na santíssima presença de Deus com um coração que confia nele totalmente e com uma consciência que é livre de culpa e condenação. Esse é o novo e vivo caminho que Deus quer que você viva. Um caminho no qual você pode se aproximar com confiança do trono da graça a qualquer momento para receber do Senhor misericórdia, favor, socorro, bênçãos e vida. Meu amigo, seja quais forem seus desafios, se crer com convicção no perdão perfeito e completo que recebeu em Cristo, você pode vencê-los e desfrutar a vida em um nível totalmente novo, com maior ousadia e confiança.